Eu tinha 40 anos quando entendi que tinha me acostumado a pedir licença dentro de um lugar onde deveria ter endereço. Não foi uma briga. Não foi um portão batido. Foi numa quinta-feira de manhã, enquanto eu estava na varanda com uma xícara de café que tinha feito rápido, antes que a minha sogra acordasse e reorganizasse a ordem das cápsulas do armário, que ouvi a voz dela no quarto saindo pelo corredor. Ela estava no telefone. A voz dela não era alta, era daquele tom de quem não imagina ser ouvida ou de quem simplesmente não se importa, e eu ouvi o meu nome. Ouvi ela dizer, com a naturalidade de quem descreve o tempo lá fora, que a Isabela era assim, sabe, uma menina boa, discreta, que não criava confusão, que a gente mal percebia que estava. Pausou. Depois completou. Ela é arquiteta, mexe com decoração, você imagina, mas não traz nada disso para dentro de casa. Não impõe o gosto dela. Entra, sai, não deixa rastro. Eu segurei a xícara com as duas mãos. O café estava frio. Pensei. 6 anos. 6 anos eu tinha aprendido a não deixar rastro dentro de uma casa que nunca foi minha, e que a mulher que me recebeu ali descrevia isso para alguém ao telefone como se fosse um elogio. Sorri ali sozinha na varanda, olhando para o jardim que a minha sogra cuidava com atenção que nunca dedicou a entender quem eu era. Um sorriso pequeno, quieto, de quem já está há algum tempo construindo a saída. Mas deixa eu contar como cheguei até ali, porque essa história não começa nessa varanda e não começa nesse sorriso. Eu tinha 33 anos quando me mudei de Recife para Belo Horizonte por causa de um projeto. Uma construtora de médio porte no bairro Savassi tinha me contratado para redesenhar os espaços de um empreendimento residencial de alto padrão, e o que era para durar 8 meses virou 2 anos, e o que eram 2 anos virou a minha vida inteira se reconfigurando numa cidade que eu não tinha planejado amar, mas amei. Belo Horizonte tem esse jeito de te segurar sem fazer barulho. A comida, os bares com mesa na calçada, o jeito como as pessoas falam com você como se já fossem suas amigas, a serra no horizonte de tarde. Aluguei um apartamento no Santa Efigênia, 2 quartos, com uma janela enorme na sala onde eu colocava minha prancheta nos fins de semana e ficava trabalhando com luz natural e um copo de suco de caju do mercadinho da esquina. Conheci o meu marido numa sexta-feira. Estava num bar no Lourdes com colegas do escritório e ele estava na mesa ao lado com um grupo de amigos e por algum motivo que ainda não sei explicar direito a conversa, começou com uma discussão sobre futebol e terminou com a gente trocando número. Marcelo trabalhava como gerente de operações numa empresa de infraestrutura, era mineiro da Gema, nascido e criado no bairro Ouro Preto, do tipo que conhece todo mundo por onde passa e que ri fácil, do estômago mesmo. Daquele riso que te faz rir junto, sem saber bem do que. Nos primeiros meses, ele era o que eu precisava acreditar que ele era. Presente, atencioso, com um lado prático que equilibrava o meu lado que vivia imersa em cores, texturas e proporções. Ele chegava na minha casa com um pão de queijo embrulhado no papel manteiga e um café que tinha pegado na padaria do caminho só porque sabia que eu gostava de começar o sábado assim. Me levava de carro para visitar obras nos fins de semana quando eu precisava, esperava do lado de fora lendo o jornal no celular sem reclamar, sem apressar. No nosso 5º encontro, enquanto a gente jantava num restaurante italiano pequeno na Cidade Nova, ele me contou que morava com a mãe. O pai tinha morrido 4 anos antes, deixado a casa no Santa Amélia para ela, e ele tinha ficado porque a mãe ficou sozinha e porque parecia a coisa certa a fazer. Era a coisa certa. Ele disse olhando para o prato, e eu ouvi aquilo e pensei que era um homem que sabia honrar o que tinha. Eu era arquiteta, devia ter lido a planta baixa daquela situação logo ali no jantar. Não li. Dona Sônia, nos primeiros meses de namoro, era uma senhora de cabelos cortados na orelha, mãos firmes, sorriso controlado que aparecia nas horas certas. Me chamava de Isabela com uma ênfase no A do final que eu não sabia interpretar se era afeto ou avaliação. Perguntava sobre o meu trabalho com o tipo de interesse que parece curiosidade, mas que eu aprendi depois que era inventário. Quando eu ia jantar na casa dela aos domingos, ela fazia frango ao molho, o favorito do Marcelo, e colocava um suquinho de maracujá para mim porque tinha perguntado numa vez qual era a minha fruta preferida e nunca mais esqueceu.
Eu saía daquela casa achando que tinha encontrado acolhimento numa cidade que ainda estava aprendendo a chamar de minha. Fui ingênua de um jeito que só consigo entender agora, com a distância necessária para ver o quadro inteiro. A conversa sobre onde a gente ia morar aconteceu depois de 1 ano e meio de namoro, quando o assunto casamento entrou de forma natural numa tarde de domingo. Eu tinha clareza sobre o que queria: um apartamento nosso, pequeno que fosse, de 1 quarto, mas um espaço com os 2 nomes na porta, onde a gente pudesse montar a vida juntos, sem interferência de terceiros. Falei isso com naturalidade, porque era o que eu pensava e porque, na minha cabeça de arquiteta, um projeto precisa de um terreno limpo para sair certo. Marcelo ouviu, ficou quieto por 1 segundo e depois disse que a mãe precisava de companhia, que desde que o pai tinha morrido, ela tinha envelhecido mais rápido do que o esperado. Que a casa precisava de olho, de presença, de alguém que pudesse estar lá se acontecesse alguma coisa. Temporário, ele disse. 1 ano, 2 no máximo, enquanto a gente organizava as finanças e procurava um lugar que fizesse sentido comprar. A casa era grande, a gente ia ter o nosso quarto, o nosso banheiro, a nossa privacidade. Eu devia ter dito não. Sei disso agora com uma precisão que na época não tinha. Mas eu tinha 35 anos, estava apaixonada e achava que as coisas que importam de verdade a gente resolve pelo amor e pela boa vontade. Dei aviso no meu apartamento no Santa Efigênia. Vendi a cama antiga, embalei os livros de arquitetura e os romances que ficavam misturados na mesma estante, porque a minha cabeça nunca soube separar o técnico do afetivo. Me casei numa cerimônia pequena com jantar depois num restaurante que Marcelo escolheu porque o dono era amigo do irmão dele, e me mudei para o quarto de casal da casa no Santa Amélia com as minhas caixas, a minha prancheta dobrável e uma expectativa que ainda não tinha aprendido a questionar. A primeira coisa que aconteceu foi com o meu painel de amostras. Eu tinha um painel de cortiça de 1,20 m por 80 centímetros que usava como mural de referências. Ficava na minha parede faz anos, coberto de recortes, amostras de tecido, fragmentos de revestimento cerâmico, paletas de cor, fotografias de obras que eu tinha acompanhado, bilhetinhos com ideias que não tinham virado projeto ainda. Era o tipo de coisa que perde o sentido se você tira da parede, porque é a ordem caótica que faz sentido só para quem criou. Quando me mudei, instalei ele na parede lateral do nosso quarto, do lado da minha mesa de trabalho. 2 dias depois, o painel estava encostado no corredor, fora do quarto. Dona Sônia estava na cozinha quando fui perguntar. Ela não levantou os olhos da pia. Aquele negócio de parede no quarto não ficava bem, disse. Muito cheio, parecia bagunça, e o quarto ficou mais arejado sem. Perguntou se eu queria colocar na área de serviço ou se preferia guardar num canto. Levei o painel para dentro do guarda-roupa. Ficou lá por 6 anos, dobrado em cima das caixas de sapato, dentro de um espaço que eu podia chamar de meu porque tinha porta com chave. A cozinha tinha regras que não estavam escritas em lugar nenhum, mas que eu fui aprendendo pela observação, que é o método que um arquiteto usa quando entra num espaço novo e quer entender como ele funciona antes de propor qualquer mudança. As ervas ficavam em ordem alfabética no armário de tempero, e se eu pegava o orégano e colocava de volta fora da ordem, ela desfazia sem comentar nada, só para que eu chegasse na próxima vez e encontrasse diferente. A esponja de lavar louça era trocada na segunda-feira, independente do estado em que estivesse na sexta. O liquidificador ficava com a tampa para baixo depois de lavar, não para cima, por uma razão que eu nunca perguntei porque aprendi que perguntar no espaço dela era convidar para uma resposta que não ia satisfazer. Uma vez tentei preparar um bolo de rolo para uma sobremesa de domingo. Receita da minha avó, massa fininha enrolada com recheio de goiabada que eu fazia desde adolescente. Dona Sônia ficou parada na entrada da cozinha enquanto eu abria a massa, sem dizer nada. Quando o bolo entrou no forno, ela comentou com a voz leve de quem observa o tempo. O Marcelo não come goiabada. Nunca gostou. O estômago dele não digere bem doce de fruta. Eu disse que ele tinha comido goiabada comigo várias vezes antes de a gente casar. Ela sorriu com os lábios só, sem os olhos. Antes era diferente. Agora janta em casa todo dia, os gostos mudam. Marcelo comeu 2 fatias e disse que estava ótimo. Mas aprendi a não debater.
Porque debater num espaço onde você não tem autoridade é gastar energia que você não tem de sobra, e eu precisava de toda a minha energia para o trabalho. E ficava me dizendo que era temporário. 1 ano virou 2, 2 viraram 3. Em algum ponto do 3º ano, parei de fazer essa conta porque doía. Você pode pensar o que eu sei que muita gente pensa. Por que ficou? E eu preciso ser honesta sobre isso porque é a parte que levei mais tempo para entender direito. Fiquei porque amava o Marcelo de verdade. E quando você ama alguém, você separa a pessoa do ambiente. Você pensa que o problema é a casa, não ele. Que se a gente tivesse o nosso espaço as coisas seriam diferentes, que a situação é temporária, que a boa vontade resolve o que o planejamento não alcançou. Fiquei porque tinha medo de ser a mulher que não soube se adaptar, que entrou numa família e não teve paciência, que causou problema onde não precisava, que foi egoísta com a situação de uma senhora viúva que só queria o filho por perto. Fiquei porque a esperança é insistente de um jeito que a gente não controla. Ela fica mesmo quando não deveria mais. No 4º ano, Dona Sônia reformou a sala. Contratou um rapaz jovem que eu não conhecia para fazer as escolhas, pintou as paredes de um bege que eu não teria escolhido, colocou cortinas de tecido pesado que bloqueavam a luz da tarde, instalou um lustre no centro, que era grande demais para o pé direito do cômodo. Eu era arquiteta com 6 anos de experiência em projetos residenciais. Não fui consultada uma vez. Quando a reforma ficou pronta, ela me pediu a opinião com o tom de quem pergunta só por educação, não porque quer resposta. Eu disse que tinha ficado bonito. Aprendi a dizer que tinha ficado bonito. No 5º ano, aconteceu a cena do almoço de aniversário dela. Estavam presentes ela, eu, o Marcelo, a cunhada que morava em Contagem e a amiga de infância dela, a Neide, que eu via 2 vezes por ano e que me tratava com aquela cordialidade de quem trata a secretária do médico com educação funcional. A conversa foi para o lado das histórias antigas, de como a casa tinha mudado desde que o senhor Getúlio tinha morrido, de quem assumiu o quê depois que a família foi se reorganizando. A Neide comentou que era bom ter o Marcelo por perto, porque sem ele, a Dona Sônia ia ficar sozinha numa casa grande demais, com uma aposentadoria apertada e um jardim que precisava de manutenção constante. Dona Sônia concordou, com aquela leveza de quem comenta o cardápio. E a Isabela ajudou muito também. Ela se encaixou aqui de um jeito que a gente mal percebe que ela está, sem frescura, sem mudança de rotina. Vocês sabem que ela é arquiteta, mexe com projeto e não traz nada disso para dentro de casa. Fica no cantinho dela, não interfere em nada. Não interfere em nada. Eu ouvi aquelas palavras e senti alguma coisa escorregar para um lugar fundo e quieto dentro de mim. Não foi raiva na hora, foi reconhecimento. A mesma sensação de quando você está olhando para uma planta baixa por horas e de repente entende onde está o erro estrutural que explica tudo que não funcionava. Eu não era parte daquela casa. Era uma presença que tinha aprendido a não interferir. Marcelo estava ao meu lado, tomou um gole de refrigerante e continuou ouvindo a mãe. Naquela noite, depois que todos dormiram, fui para a varanda dos fundos. Sentei na cadeira de vime, que era a única coisa naquele espaço que alguém tinha colocado ali só para sentar, sem função utilitária. Fiquei um tempo olhando para o jardim escuro. Depois peguei o celular, abri o aplicativo do banco e olhei para a minha conta de reserva. O número na tela era maior do que eu esperava ver de uma vez. Não era surpresa total, porque eu acompanhava os aportes mensais e sabia que estava crescendo. Mas tem uma diferença entre saber que um projeto está avançando e parar para ver o conjunto, a perspectiva total, quando tudo que foi feito aos poucos aparece de uma vez como uma coisa inteira e sólida. 6 anos de salário de arquiteta sênior, sem despesa de aluguel, sem financiamento, sem a pressão de manter uma casa sozinha. A disciplina que a minha mãe me ensinou quando eu era nova, que dizia que mulher que trabalha com o próprio talento guarda o resultado do próprio trabalho, eu tinha obedecido com uma consistência que só entendi de verdade naquela noite na varanda, olhando para o número que estava na minha tela. Fechei o aplicativo. Não disse nada para ninguém. Mas alguma coisa tinha se deslocado dentro de mim, ali naquela cadeira de vime, com o jardim escuro na minha frente.
Eu trabalhava há 5 anos na mesma empresa no Savassi, mas nos últimos 2 tinha começado a atender clientes por fora. Reformas residenciais, projetos de decoração para pessoas que tinham apartamento, mas não tinham tempo ou repertório para pensar o espaço. Eu gostava daquilo. Gostava de entrar num ambiente que estava errado, de conversar com a pessoa que ia morar ali, de entender o que ela precisava sentir quando chegasse em casa e de transformar isso em planta, em material, em luz. Era uma parte do trabalho que nunca perdi o prazer de fazer. E fui percebendo, aos poucos, que queria ter o meu próprio escritório. Não grande, não logo, mas um lugar com o meu nome na porta, onde eu pudesse receber clientes, montar meu painel de amostras na parede inteira se eu quisesse, contratar um assistente quando fosse a hora, construir algo que fosse completamente meu, do jeito que nenhum espaço que eu tinha habitado nos últimos anos tinha sido. Comecei a pesquisar imóveis comerciais no começo daquele ano. Ia visitar em manhãs de sábado, dizia para o Marcelo que tinha compromisso de trabalho ou que precisava passar numa obra de cliente. Não era mentira inteira. Era uma omissão calculada de quem precisa entender o que é possível antes de falar em voz alta, porque sabia que qualquer conversa sobre planos futuros ia chegar no ouvido de Dona Sônia antes do fim do dia, e eu não queria gerenciar a opinião dela sobre algo que ainda estava na fase de projeto. Pesquisei em silêncio. Foram 5 meses de visitas. Vi salas pequenas demais, em prédios com infiltração, em localizações que não faziam sentido para o perfil dos clientes que eu queria construir. Vi preços que não fechavam com o que eu tinha e preços que fechavam, mas em espaços que precisavam de uma reforma que consumiria mais do que o imóvel valia. Numa segunda-feira de manhã, a corretora com quem eu tinha trabalhado num projeto anterior me mandou uma mensagem com uma oportunidade que tinha entrado no portfólio dela naquela semana. Era um estúdio comercial de 70 metros quadrados no 2º andar de um prédio no bairro Funcionários. Construção de 2014, bem conservada, janelas altas com luz natural o dia inteiro, piso de madeira clara, banheiro próprio, uma sala principal generosa e uma entrada que dava para fazer uma recepção pequena, com um sofá e uma mesa de apoio. Mas a corretora tinha mais. O proprietário estava vendendo o andar inteiro, e havia outro estúdio no mesmo corredor, ocupado por uma clínica de estética que tinha contrato de locação vigente por mais 18 meses. Se eu comprasse o imóvel, recebia a renda daquela locação todo mês enquanto a clínica estivesse lá. Eu fiz as contas mentalmente ali mesmo na calçada na frente do prédio, com o sol da tarde de Belo Horizonte batendo na minha nuca. Pedi para pensar. Voltei para casa, abri a planilha que eu mantinha com as minhas finanças, coloquei os números e fiquei olhando para o resultado por uns 25 minutos. Cabia. Com reforma leve e uma reserva de emergência que não me deixaria exposta se alguma coisa mudasse. Cabia. Precisei de 5 semanas para decidir. Não foi impulso, não foi raiva virando coragem. Foi processo. Levantamento, análise, projeção, como eu fazia para qualquer projeto de verdade. Conversei com uma advogada que eu conhecia de uma indicação de cliente sobre a estrutura do casamento, sobre o que era patrimônio individual, o que entrava no regime de bens, o que eu precisava garantir antes de qualquer movimento. Aquela conversa foi longa e, em alguns momentos, mais direta do que eu estava preparada para ouvir, mas me deu o mapa do que eu precisava saber. Visitei o imóvel mais 4 vezes. Em horários diferentes para ver a movimentação da rua, a qualidade do prédio no detalhe, como o espaço se comportava com a luz mudando. Na última visita, fui sozinha, numa quarta-feira de tarde. Fiquei parada no centro da sala principal, com a luz do fim do dia entrando pela janela e fazendo um quadrado largo no piso de madeira. Pensei no meu painel de amostras dentro do guarda-roupa há 6 anos. Pensei em 6 anos de cozinha com o orégano no lugar que eu não escolhi. Pensei em 6 anos aprendendo a dizer que tinha ficado bonito quando não tinha ficado do jeito que eu via. Assinei o contrato numa terça-feira de manhã durante o meu horário de almoço. Saí do cartório. Entrei numa padaria mineira na esquina. Pedi um café com leite e uma broa de fubá. Sentei numa mesa perto da janela. Dentro da minha bolsa tinha uma pasta com documentos que diziam que aquele imóvel era meu. Não tinha outro nome. Não carregava outra história que eu precisasse respeitar. Era meu, do jeito que eu decidisse. Terminei o café, paguei,
e voltei para o trabalho. Contratei uma pequena equipe de reforma. Um marceneiro de confiança que eu tinha trabalhado em projetos de clientes e que entendia o que eu queria sem precisar explicar 3 vezes, um eletricista para adequar a rede para equipamentos de projeto, um pintor para uma mão de tinta nas paredes em um branco estúdio que eu tinha escolhido de uma cartela depois de passar uma tarde inteira comparando tonalidades. Instalei um trilho de iluminação regulável no teto da sala principal, porque luz direcionável é a primeira coisa que eu peço em qualquer projeto e nunca tinha tido no espaço onde eu trabalhava em casa. A reforma durou 3 semanas. Eu acompanhava nas quartas-feiras de tarde, entre compromissos, chegava sem avisar o Marcelo, dizia que era reunião de obra de cliente, que não era mentira porque era uma obra e era minha. Numa dessas visitas, entrei na sala depois que a pintura tinha sido concluída. As paredes estavam naquele branco que eu tinha escolhido, limpo, sem amarelado, o tipo de branco que faz a luz trabalhar a favor do espaço. A janela estava aberta. O ar de Belo Horizonte de tarde entrava sem pedir licença, trazendo aquele cheiro de cidade que tem árvore na calçada, de ônibus que passa longe, de padaria funcionando. Andei por cada canto devagar. Coloquei a mão na parede. Parei no centro da sala e entendi de um jeito que não era pensamento, era físico mesmo, no corpo, que aquele seria o primeiro espaço adulto onde eu não precisaria pedir licença para existir do jeito que eu era. Saí com os olhos marejados, não de tristeza, de reconhecimento de alguma coisa que tinha esperado tempo demais. Naquela noite voltei para a casa de Dona Sônia, jantei com os dois, ouvi sobre o problema de umidade no jardim que o vizinho tinha causado sem querer e fui dormir com a certeza quieta de quem já tem chão firme debaixo dos pés, mesmo que ainda não tenha chegado lá. Nas semanas seguintes, comecei a retirar as minhas coisas da casa de forma discreta. Não de uma vez, que ia gerar perguntas e olhares que eu não estava pronta para gerenciar. Aos poucos, documentos primeiro. Contratos, certidões, meu arquivo profissional completo, os discos externos com os projetos dos últimos anos, os originais das minhas formações, depois objetos com história, as fotos da família que eu tinha colocado na cômoda do quarto, presentes de aniversário que tinham afeto guardado, 2 diários que eu mantinha desde a época de faculdade, depois roupas fora de estação que desaparecem de guarda-roupa sem chamar atenção. Marcelo não perguntou nada. Aprendi ao longo de 6 anos a não saber se ele não percebia ou preferia não perceber. Aprendi que a diferença entre as duas coisas é menor do que parece do lado de fora. Foi nesse período que aconteceu a cena da varanda. Era uma quinta-feira de manhã. Eu tinha chegado em casa mais cedo porque um cliente tinha remarcado uma reunião de última hora. Dona Sônia não sabia que eu estava ali. Eu estava no quarto adiantando um projeto no notebook quando ouvi a voz dela chegando pelo corredor, clara como sempre, com aquela ausência de cerimônia de quem fala dentro do próprio espaço. A voz da outra pessoa na linha eu não ouvia, só a dela. Ouvi ela dizer que a situação não estava sendo confortável, que ela tinha criado o filho para que ele tivesse vida própria, que casamento é casamento e que casa de mãe não é pensão, que o Marcelo tinha muita bondade e que às vezes bondade em excesso virava a acomodação dos 2 lados. Pausa. Depois a voz dela de novo, mais baixa, mas não baixa o suficiente. A Isabela é uma boa pessoa, isso ninguém tira, mas não é minha filha, é Nora. E Nora, que fica anos na casa da sogra, perde o sentido de onde é o lugar dela. Cada um no seu. Sempre falei isso. Parei de irritar. Ouvi o restante com a calma de quem confirma algo que já tinha nome faz tempo. Ela também sabia que aquela situação estava errada. A diferença era que a conclusão dela era que eu precisava ir embora. A minha era que eu já estava indo, só que do meu tempo, com o meu planejamento, com a minha chave nova esperando por mim numa bolsa que ela nunca tinha tocado. Naquela noite, depois que Dona Sônia foi dormir, sentei na frente do Marcelo na sala. Fechei o volume da televisão. Coloquei o controle na mesa com cuidado e disse com a voz de quem escolheu cada palavra antes de abrir a boca. Ouvi sua mãe hoje no telefone. Ela disse que a situação aqui não está sendo confortável para ela, que cada um deveria estar no seu lugar. Quero saber o que você pensa sobre isso. Não o que ela pensa. O que você pensa? Ele olhou para a televisão muda por um momento.
Depois virou para mim com aquela expressão que eu já conhecia, de quem procura a resposta que custa menos. Isabela, minha mãe fala assim, mas o coração dela é bom. Ela não quer que você vá embora, é só o jeito de expressar. Você conhece ela, faz drama com as palavras, mas não quer dizer nada de verdade. Fiquei olhando para ele por um momento, depois perguntei, você sabe que eu faço um depósito todo mês para cobrir a minha parte das despesas da casa? Sei, ele disse. Claro que sei. E sua mãe sabe? Ele ficou quieto por 1,5 segundos a mais do que devia. Aquele 1,5 segundos foi a resposta inteira. Durante 6 anos, eu tinha transferido todo mês o que me cabia. Conta de luz, água, gás, mercado, materiais de limpeza, manutenção, tudo calculado com o cuidado de quem foi criada para não deixar dívida nem dúvida. Esse dinheiro ia para uma conta que o Marcelo administrava. Dona Sônia nunca soube que eu contribuía. Na visão dela, eu morava na casa dela enquanto o filho pagava tudo, enquanto eu era hóspede discreta, que pelo menos não atrapalhava o andamento de nada. Então, durante 6 anos eu financiei a nossa vida aqui e a sua mãe passou esse tempo achando que eu vivia de favor. Disse isso com uma voz mais calma do que eu sabia ser capaz. E você deixou essa situação continuar sem dizer nada a ela? Ele não respondeu. Pegou o controle, devolveu o volume da televisão ao ponto que estava antes e virou o rosto para a tela. Aquele gesto pequeno e familiar me disse com uma clareza que não precisava de mais palavras, que não havia nada ali para ser consertado. Não era um problema de comunicação que uma conversa longa resolveria. Era a estrutura inteira daquele casamento, montada sobre uma base onde a minha contribuição era invisível. A minha opinião era decorativa e o meu espaço era sempre o de alguém que estava de passagem, que não interferia, que mal se percebia que estava. Levantei, fui para o quarto, sentei na beira da cama e comecei a organizar os próximos passos com a cabeça fria de quem sabe que revolta é imprecisa e que planejamento é mais eficiente. Liguei para a advogada no dia seguinte. Conversa longa, mapa claro. O que era meu sem discussão, o que entrava em partilha, o que eu precisava documentar antes de qualquer movimento. Continuei a rotina normalmente por mais 3 semanas. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ouvia sobre o jardim, sobre a Neide, sobre o programa que Dona Sônia tinha assistido na televisão na tarde anterior. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, eu estava desmontando 6 anos em caixas que iam para o escritório no Funcionários toda quarta-feira de tarde, uma sacola misturada com os materiais que eu dizia serem de obra de cliente. Numa quinta-feira, marquei com uma empresa de mudança pequena, que uma colega tinha usado e recomendado pela descrição. 3 pessoas, um veículo médio, uma lista detalhada com foto de cada item, para que não houvesse margem de dúvida sobre o que era meu e o que era da casa. Os móveis do quarto que eu tinha comprado com nota fiscal no meu nome, o equipamento profissional completo, a impressora, os 2 monitores da estação de trabalho que eu tinha montado, os livros de arquitetura e os romances que ficavam juntos, porque sempre achei que a vida não precisa de separação entre o que é técnico e o que é afeto. O painel de cortiça que estava dentro do guarda-roupa faz 6 anos, com os recortes e as amostras e os bilhetinhos de ideias que nunca tinham saído da escuridão. Marcelo tinha compromisso marcado naquela manhã. Todo sábado, sem falhar, ele saía às 9 para uma partida de futevôlei com amigos de infância e voltava perto do meio-dia. Eu sabia disso há 6 anos. Dona Sônia tinha o costume de ir ao mercado coberto no Ouro Preto toda quinta-feira de manhã cedo. Pegava a van do bairro às 8h30 e voltava perto das 11. Era a atividade que ela levava mais a sério além do jardim. Saía arrumada, com a bolsa de compras no braço, cumprimentava a vizinha na calçada. Eu sabia disso também. O veículo chegou às 9h15. 3 pessoas organizadas, rápidas, que entraram pela garagem e começaram pelo quarto com a eficiência de quem tem lista e não precisa de explicação. Cada item estava numerado na folha impressa, sem conversa desnecessária, sem barulho que chamasse a atenção dos vizinhos, sem dúvida sobre o que levava. Às 10h40, a maior parte já estava carregada. Restavam as últimas caixas e a mesa de trabalho desmontada quando ouvi o portão da frente. Dona Sônia tinha voltado mais cedo.
A van tinha quebrado no caminho e os passageiros tinham sido deixados na metade do trajeto. Ela entrou pelo corredor lateral, viu o veículo, viu as pessoas carregando, parou no centro do corredor com a bolsa de compras nas mãos, olhando de mim para o movimento e do movimento para mim, com a expressão de quem está diante de uma cena que o cérebro ainda não processou completamente. O que está acontecendo aqui, Isabela? Estou indo embora. Disse isso de frente, sem tremer, sem baixar o olhar. Ela ficou parada. A expressão dela mudou de uma forma que eu nunca tinha visto nos 6 anos em que a observei. Não era raiva. Era aquela confusão legítima de quem percebe que a narrativa que tinha construído para si mesma não corresponde ao que está diante dos olhos. Indo embora para onde? Você alugou um apartamento sem contar para o Marcelo? Não respondi sobre o escritório. Não era o momento, e sendo honesta, não era uma informação que eu devia a ela. Continuei supervisionando enquanto ela tentava montar o quadro do que estava acontecendo. Você não pode fazer assim de repente. Isso é uma família. Precisa conversar, chegar num acordo. Pode ligar para o Marcelo, eu disse. O número ele tem. Ela pegou o celular. Ouvi a voz dela subir enquanto as últimas caixas eram carregadas. Quando terminaram, fiz uma última volta pelo quarto. A cama tinha ficado, era da casa. O guarda-roupa antigo que nunca foi meu. As marcas claras na parede onde os quadros que eu tinha trazido de Recife tinham ficado anos antes de eu os retirar na semana anterior. Peguei a minha bolsa, desci o degrau da entrada. Dona Sônia estava no corredor, o celular ainda na mão, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Isabela, espera, isso foi mal entendido. A gente pode conversar direito, resolver com calma. Parei na porta, me virei para ela, chamei pelo nome, pela primeira vez nos 6 anos, sem o Dona na frente. Sônia, durante 6 anos eu paguei a minha parte de tudo nessa casa, todo mês, sem falhar uma vez. A senhora não sabia porque o Marcelo nunca contou. Mas eu sei o que eu contribuí e tenho os extratos que provam. Agora eu tenho o meu lugar para pagar. Então eu estou indo. Ela abriu a boca, fechou. Olhou para o corredor ao redor, como se estivesse vendo os detalhes daquela casa por um ângulo que nunca tinha considerado. Mas as despesas aqui, quem vai ajudar? As despesas da senhora são da senhora, eu disse. Eu já tenho as minhas. Saí. Fechei o portão com cuidado sem bater. Entrei no meu carro. O veículo de mudança já tinha saído. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua sem olhar pelo retrovisor nenhuma vez. Marcelo me ligou 40 minutos depois. Eu estava no escritório do funcionários, no 2º andar, acompanhando a entrada dos móveis, quando decidi atender. Isabela, minha mãe está em choque. O que aconteceu? Você foi para a casa de alguém? Estou no meu escritório. Seu escritório? Você alugou uma sala? Comprei um imóvel comercial no Funcionários. 2 estúdios no mesmo andar. Um é o meu escritório, com espaço para eu ficar enquanto não encontro o apartamento que quero. O outro está alugado para uma clínica que já está pagando locação há 2 meses. O silêncio que veio depois foi o mais pesado que eu me lembro dele. Como você tinha esse dinheiro sem me contar? Você estava guardando escondido? Estava guardando há anos. Você sabia que eu poupava. Nunca perguntei quanto. Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele momento e eu não ia perder a precisão por impaciência agora. Durante 6 anos eu contribuí com as despesas da sua casa sem que a sua mãe soubesse. Ela passou esse tempo me tratando como alguém que estava vivendo de favor. Você estava presente em cada uma dessas situações e não disse nada. O dinheiro que guardei é o resultado do meu trabalho, e eu usei para construir algo que é completamente meu. Recomendo que você fale com um advogado para a parte legal. Eu já tenho o meu. Desliguei. Naquela noite, me sentei no chão do estúdio enquanto a equipe de mudança montava os móveis. Encostei as costas na parede recém-pintada de branco estúdio, com cheiro de tinta e de madeira nova, e de algum jeito que não sei explicar, com cheiro de começo. Ouvi o barulho da rua lá embaixo. Uma rua com árvores na calçada, carro passando em ritmo de bairro residencial de noite, alguém conversando numa varanda do outro lado da rua. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 6 anos.
Não era o silêncio de quem aprendeu a calar para não criar atrito, era o silêncio de quem está, finalmente, num lugar que é seu. Nos meses seguintes, a vida se reorganizou com uma velocidade que me surpreendeu. Formalizei o escritório com o meu nome na fachada, tirei o CNPJ, migrei os clientes que eu atendia informalmente para a estrutura oficial. A clínica do outro estúdio renovou o contrato sem hesitar. Aquela renda mensal cobria boa parte dos meus custos fixos e me dava uma margem que mudou a forma como eu respirava todo mês. Montei a sala do jeito que eu sempre quis. Parede inteira de cortiça para o painel de referências. Mesa de projeto no centro, com luz regulável vindo do trilho no teto. Amostras de revestimento organizadas do jeito que faz sentido para o meu processo, não para nenhuma regra de outra pessoa. Contratei uma assistente no segundo mês, recém-formada, com o olho afiado e disposição para aprender, que chegava de manhã cedo e já sabia onde estava cada coisa, porque era ela que tinha ajudado a organizar. Coloquei o meu painel de cortiça na parede lateral da sala principal. Os recortes tinham sobrevivido ao guarda-roupa, um pouco desbotados nas bordas, mas inteiros. As amostras de tecido, os fragmentos de cerâmica, as fotografias das obras, as ideias anotadas à mão que nunca tinham virado projeto e que agora tinham espaço para virar. O processo de separação foi conduzido pelos advogados dos dois lados com a frieza necessária, sem cena e sem mensagem desnecessária. 2 semanas depois que eu me fui, Dona Sônia me mandou uma mensagem num número que eu nunca entendi como ela tinha conseguido, perguntando se eu não tinha exagerado, se aquilo tudo não podia ter sido resolvido com mais calma, se eu não tinha sido impulsiva. Li a mensagem do começo ao fim, sentada na minha cadeira de projeto, com a luz da tarde entrando pela janela larga. Pousei o celular na mesa. Fui até a minha cozinha, que eu tinha equipado do jeito que fazia sentido para mim, com a tábua de cortar do lado que eu quis, os utensílios na ordem que eu mesma criei, o café guardado no armário que eu mesma escolhi. Fiz um café com calma, voltei para a sala, sentei diante do painel de amostras na parede, olhei para os anos de referências que tinham ficado no escuro por 6 anos e agora estavam expostos à luz do dia. E não respondi. Não por rancor, não por raiva ainda viva. Não respondi porque algumas conversas chegam quando já não tem para onde ir, e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem passou 6 anos me descrevendo para os outros como alguém que não deixava rastro. O que ficou daquele período, o que eu carrego não como peso, mas como instrumento de trabalho, cabe numa ideia só, mas levei quase uma década para entender do jeito certo. Independência financeira não é desconfiança. Não é falta de generosidade com quem você ama. É a diferença entre ter voz dentro de uma relação e ser apenas uma presença que aprendeu a não interferir. Entre pertencer a um espaço e simplesmente existir dentro dele, quietinha, sem frescura, de um jeito que a gente mal percebe que está, fiquei por razões que entendo agora. Amor que era real, esperança que durou mais do que devia, e o medo velho e cansativo de ser a mulher que foi embora. Mas o que aprendi de verdade é que ficar por medo não é lealdade. É uma armadilha bem decorada. Quando saí, levei o que era meu. Os móveis com nota, os documentos, os equipamentos, os livros de arquitetura e os romances misturados porque a minha vida nunca aceitou divisória entre o que é sério e o que é prazer. O painel de cortiça com 6 anos de ideias que o guarda-roupa não apagou. Levei tudo. Deixei para trás o que nunca tinha sido meu para começar. Hoje, quando chego ao escritório depois de um dia de visitas a obras, subo a escada. Paro 1 segundo antes de colocar a chave na porta. Ouço o trinco se abrindo, empurro a porta. A primeira coisa que vejo é o painel na parede lateral, cheio, vivo, com tudo que eu precisava que ficasse à vista. A segunda coisa que vejo é a janela larga com a luz da tarde entrando do jeito que eu planejei. É o segundo em que lembro de uma mulher que me descreveu para outra pessoa dizendo que eu era discreta, sem frescura, que não interferia em nada, que a gente mal percebia que eu estava. E sorrio. O mesmo sorriso de sempre, pequeno, quieto. Só que agora é dentro do meu espaço, com o meu nome na placa de acrílico ao lado da porta e o painel de referências na parede inteira que escolhi, aceso de luz, exatamente onde eu decidi que ele ficaria.
Ela colocou o prato na mesa com aquela delicadeza calculada de quem sabe exatamente o que está fazendo e olhou para mim com um sorriso que não chegava aos olhos, sorriso de inventário, do tipo que avalia quanto você vale e já chegou a uma conclusão antes de você abrir a boca. Mariana, minha filha, você precisa entender uma coisa. Essa casa tem uma ordem que funcionou por 40 anos sem você e vai continuar funcionando quando você não estiver mais aqui. Meu marido estava sentado do meu lado e olhou para o copo de água. Meu sogro tossiu e pegou o controle remoto. A minha cunhada fingiu que estava mexendo no celular e eu fiquei ali, com o garfo na mão, sorrindo de volta. Que bom que a senhora me disse isso, respondi, com calma, com toda a calma do mundo. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu contar como eu cheguei até aquela mesa. Meu nome é Mariana. Tenho 40 anos, sou nutricionista há 14, especializada em nutrição comportamental, aquela que trata a relação da pessoa com a comida antes de tratar o prato em si. Quando me casei com o Bruno, eu tinha 36 e ele tinha 38. Nos conhecemos num evento de saúde integrativa, onde eu estava palestrando e ele estava representando uma distribuidora de suplementos. Ele era engraçado do jeito que encanta, aquele humor seco que parece inteligência, até você perceber que é defesa. Namoramos 2 anos. Nos casamos numa tarde de maio em Porto Alegre, pequeno, só família próxima, do jeito que eu queria. Eu tinha um consultório alugado no bairro Moinhos de Vento e um apartamento próprio no Bonfim, que eu tinha comprado com 7 anos de economia e um financiamento que terminei de pagar sozinha aos 33. 2 quartos, cozinha integrada, uma varanda pequena onde eu colocava as minhas ervas aromáticas em vasinhos de barro, manjericão, alecrim, tomilho. Aquela varanda era o lugar que eu mais gostava na cidade. Quando o sol caía, a luz batia exatamente do jeito certo, e eu ficava lá com o meu café e os meus papéis e me sentia no lugar exato onde eu devia estar. Quando nos casamos, fiz a proposta que me pareceu mais lógica. Colocávamos os 2 apartamentos para alugar e alugávamos um terceiro juntos, num bairro que agradasse aos 2. Bruno concordou com a cabeça do jeito que concordava com muita coisa. Aquele gesto rápido que mais tarde eu aprenderia que significava que ele tinha ouvido, mas não tinha processado. 3 meses depois do casamento, a distribuidora onde ele trabalhava fechou. Ele ficou sem emprego de uma semana para a outra, com uma rescisão modesta e uma cara de menino que quebrou alguma coisa sem querer e não sabe como contar para os pais. Minha sogra ligou no dia seguinte. Filhão, você e a Mariana vêm morar aqui. A casa tem espaço. Vocês economizam o aluguel, o Bruno reorganiza a vida e depois vocês saem. É temporário. Você sabe que eu adoro a Mariana. Olhei para o Bruno quando ele me contou. Ele tinha aquela expressão de quem já tinha tomado a decisão antes de me perguntar e precisava só da minha assinatura. É só por um tempo, ele disse. 6 meses, no máximo 1 ano. A minha mãe é fácil de lidar. Eu a conhecia há 3 anos. Já sabia que minha sogra não era fácil de lidar. Mas amei meu marido, acreditei que ele acreditava no que estava dizendo e concordei. Guardamos parte dos móveis, alugamos os 2 apartamentos e nos mudamos para a casa da família numa rua arborizada do bairro Petrópolis. A casa era grande, 3 andares, jardim na frente, garagem para 2 carros. Meu sogro era um homem quieto que gostava de futebol e de cuidar das plantas da calçada. A minha cunhada morava no 3º andar com um namorado havia 2 anos, uma situação que também era temporária há 2 anos. Ficamos com o 2º andar, que tinha quarto, banheiro e uma saleta que eu transformei em home office. Era suficiente. Era suportável. No começo. O primeiro sinal que ignorei foi a cozinha. Minha sogra tinha uma ordem para tudo. Cada panela num lugar específico, os temperos numa sequência que só fazia sentido para ela, as tábuas de corte separadas por cor, mas guardadas num armário que eu não conseguia alcançar sem banquinho. Quando cheguei com as minhas coisas de cozinha, ela sorriu e disse que ia achar um lugar para tudo. Acho que foi a última vez que a palavra achar foi usada de forma inocente naquela casa. Meus utensílios foram para um armário no canto, fundo, atrás de coisas que raramente eram usadas. Quando eu precisava de algo meu, precisava reorganizar metade da cozinha para chegar. Eu comentei com o Bruno uma vez.
Ele disse que a cozinha era dela e que a gente precisava respeitar o espaço. Era a casa dela, afinal. Engoli. Comecei a trabalhar mais de casa, a fazer as refeições em horários diferentes para evitar o cruzamento constante. Tentei encontrar um ritmo que não incomodasse ninguém, mas a minha sogra interpretou essa tentativa de não incomodar como convite para preencher o espaço. Foram chegando os comentários. Começaram pequenos, quase gentis, daquele jeito que é difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Você come muito peixe. Não tem cheiro demais? Dito sorrindo, passando por mim na cozinha. Mariana, você ainda vai atender pacientes de casa? Isso não fica estranho para eles? Dito com uma sobrancelha levantada. Uma vez, no domingo, na frente do sogro e do cunhado que tinha vindo almoçar, ela disse: nutricionista é aquela que fica mandando as pessoas pararem de comer bolo, né? Riu. Todo mundo riu. Bruno deu uma risadinha de canto. Eu sorri e não disse nada. Naquela noite eu disse para o Bruno que o comentário tinha me constrangido. Ele ficou olhando para o teto por um segundo e respondeu: você sabe como ela é. Ela não quis ofender. Aprendi a saber como ela era. Aprendi também que essa frase, você sabe como ela é, funcionava na família como uma senha universal que cancelava qualquer reclamação legítima. Aprendi a engolir quando ela reorganizou o meu home office sem avisar porque queria mostrar o espaço para uma amiga que estava pensando em fazer o mesmo no próprio apartamento. Aprendi a engolir quando ela comentou, de passagem, que eu parecia cansada e perguntou se eu estava dormindo bem, com aquele tom de quem está fazendo um diagnóstico e não uma pergunta. Aprendi a engolir quando, num almoço de família, ela me apresentou para uma prima distante como a esposa do Bruno, aquela que cuida da alimentação, como se o que eu fizesse fosse uma extensão do que eu era para o filho dela e não uma profissão com 14 anos, título de especialista e uma carteira de pacientes que crescia todo mês. O que ninguém sabia, nem o Bruno, era que enquanto eu engolia, eu estava construindo alguma coisa, mas vou chegar lá. O ponto que mudou tudo não foi grande. Foi pequeno, como costumam ser os pontos que mudam tudo. Foi uma terça-feira de manhã, cedo, quando eu desci para buscar água antes de começar a trabalhar. Minha sogra estava na cozinha com uma mulher que eu não conhecia, as duas tomando café e rindo daquele jeito de quem conversa há tempo. Ela me olhou, sorriu e disse: Mariana, essa é a Daniela, filha da minha amiga Conceição. Trabalha na área de saúde também, não é, Dani? Médica? Respondeu a Daniela com um sorriso que não precisava de contexto para ser entendido. Minha sogra encheu a xícara da Daniela e continuou: é tão bom quando os filhos ficam perto da gente, não é? O Bruno sempre foi muito apegado à família. Bebeu o café olhando para mim por cima da borda da xícara. Voltei para o meu quarto com a água. Fechei a porta. Fiquei sentada na cadeira do computador por uns 5 minutos sem abrir nada. Depois abri. Não a pasta de trabalho. Abri o extrato do banco. Existe uma coisa sobre mim que o Bruno sabia superficialmente, da mesma forma que ele sabia o nome da minha melhor amiga e o nome do livro que eu estava lendo, que é dizer, ele sabia sem realmente saber. Em 2019, 2 anos antes de nos casarmos, eu comecei a criar conteúdo online sobre nutrição comportamental, não como influenciadora, não com dancinhas nem com frases motivacionais. Comecei com textos longos numa plataforma pequena. Depois vieram os primeiros cursos gravados. Um sobre compulsão alimentar. Um sobre como montar uma rotina alimentar que sobrevive ao estresse. Um sobre a relação entre sono e escolhas alimentares, um tema que eu estudava há anos e que descobri que ressoava em muita gente que nunca teria acesso a um consultório particular. Nos primeiros 2 anos, era uma renda complementar, pequena mas consistente. No 3º ano, começou a crescer de um jeito que eu não tinha planejado. Uma parceria com uma plataforma educacional grande multiplicou o alcance de um dos cursos. O de compulsão alimentar chegou a 40 mil alunos em 4 meses. Comecei a contratar uma assistente, depois uma designer para os materiais, depois uma profissional de tráfego. Montei uma empresa pequena, a Nutrir de Dentro, com CNPJ no meu nome e na minha conta. O Bruno sabia que eu tinha uns cursos online. Perguntou uma vez quanto eu ganhava com isso,
E quando eu comecei a explicar, ele recebeu uma mensagem do trabalho e disse: "Depois você me conta", e o depois nunca chegou. Em 2022, uma plataforma de educação em saúde baseada em São Paulo entrou em contato. Queriam adquirir a biblioteca de cursos da Nutrir de Dentro e incorporar ao catálogo deles. As negociações levaram 6 meses. Assinei o contrato em março. O valor caiu na minha conta em abril, 2 meses antes daquela terça-feira na cozinha. R. 1.180.000, 1,18. Na minha conta, no meu CNPJ, com meu CPF. Fiquei olhando para o extrato naquela manhã e pensei no sorriso da Daniela e na xícara de café e na frase "o Bruno sempre foi muito apegado à família" e senti algo se assentar dentro de mim. Não raiva, clareza. É diferente. A raiva te faz querer dizer alguma coisa. A clareza te faz saber exatamente o que fazer. Naquela semana, comecei a pesquisar imóveis. Não em Porto Alegre. Porto Alegre tinha a casa da minha sogra, tinha as ruas onde eu encontraria o Bruno quando fosse buscar alguma coisa, tinha uma memória em cada esquina que eu não queria carregar. Abri o computador depois que o Bruno dormia e fui olhando. Curitiba, Joinville, Balneário Camboriú. Fui afunilando. Eu queria uma cidade com uma cena de saúde ativa, onde eu pudesse retomar o consultório presencial um dia se quisesse. Queria ficar no sul porque o sul era meu ritmo. Queria uma varanda. Isso não era negociável. Florianópolis apareceu numa busca de quinta-feira à noite. Bairro Trindade, perto da UFSC, com vida de bairro, comércio na rua, o tipo de vizinhança onde você reconhece o rosto do padeiro. Apartamento no 4º andar, 2 quartos, cozinha com bancada de pedra escura, varanda com vista para o morro. 1,5 metro de profundidade de varanda. Aquilo que o anúncio chamava de área de convivência e que eu já estava chamando de meu. O preço era de R$ 910.000, abaixo do que eu tinha. Mandei mensagem para a corretora às 11 da noite. Ela respondeu às 11h30. Agendamos visita para a quinta-feira seguinte. Disse para o Bruno que ia a Floripa ver uma paciente que tinha pedido atendimento presencial e que ia aproveitar para visitar a Renata, minha amiga de faculdade que morava lá há 5 anos. Ele disse ótimo, dá um abraço nela, e foi dormir. Não perguntou o endereço da paciente, não perguntou quando eu voltava, não perguntou nada. Já tinha deixado de perguntar coisas sobre o meu trabalho fazia um bom tempo. Era um ruído de fundo gentil, como a Renata descreveu quando contei para ela 1 mês depois. Só que a Renata disse com ironia e eu entendi que ela estava certa. O apartamento era melhor do que o anúncio. O sol da tarde entrava pela varanda e fazia listras de luz no piso de madeira clara. A cozinha tinha uma janela que dava para um pátio interno com uma figueira que o próprio prédio havia plantado quando foi construído. O proprietário era um casal jovem que estava se mudando para Portugal e precisava resolver tudo antes de embarcar. Quando eles querem fechar? A corretora perguntou. O mais rápido possível, eu respondi. Fechamos em 12 dias. Escritura, financiamento dos 20% restantes num banco onde eu já tinha relacionamento, registro, tudo no meu nome, CPF da Mariana, endereço da Mariana, apartamento da Mariana. Voltei para Porto Alegre. Continuei tudo igual. Desci para o café da manhã, trabalhei no home office, atendi pacientes, jantei com a família. Quando minha sogra comentou que o quarto onde eu trabalhava seria melhor aproveitado como quarto de hóspedes, já que o Bruno e eu provavelmente não precisariam ficar muito mais tempo, concordei com a cabeça e disse que fazia sentido. Quando ela perguntou se eu tinha visto a Daniela num evento de saúde que tinha acontecido no fim de semana, disse que não fui, mas que parecia interessante. Quando o Bruno chegou em casa empolgado porque tinha uma possibilidade de emprego numa empresa em Caxias do Sul e perguntou o que eu achava de nos mudarmos para lá, disse que poderíamos conversar melhor quando a proposta fosse concreta. Comecei a separar as minhas coisas, discretamente, de noite, enquanto o Bruno dormia. Fui colocando numa mala o que era especificamente meu. Os livros que eu tinha desde a faculdade, marcados com meu nome na primeira página, meu equipamento de trabalho, notebook, HD externo, microfone para as gravações, ring light desmontada. Minhas plantas, que tinham migrado da varanda do Bonfim para uma prateleira no quarto, porque minha sogra havia dito que o quintal já estava cheio de coisas. 17 plantas.
Algumas eu tinha há 6 anos. Um cacto que o meu pai tinha me dado quando me formei. Uma costela de Adão que eu tinha resgatado de um escritório que estava fechando. Embrulhei cada uma com papel craft comprado discretamente numa papelaria perto do consultório. Meu equipamento de cozinha tinha fita crepe com meu nome desde o 2º mês naquela casa, um hábito que criei depois que o meu ralador de gengibre japonês desapareceu e reapareceu 3 meses depois no armário da minha cunhada. Cada tigela, cada espátula de silicone, cada forma de bolo que eu tinha trazido do apartamento do Bonfim estava marcado. Na hora de separar, não tive dúvida sobre o que era meu. O sofá do nosso quarto era meu. Tinha comprado 2 meses depois do casamento porque o que estava lá era antigo e estava cedendo no meio. Paguei no cartão, estava na fatura do meu cartão no mês de agosto daquele ano. O criado mudo da minha beira de cama era meu. Tinha comprado num brechó em Santa Teresa, numa viagem ao Rio, antes de conhecer o Bruno. A luminária de chão do home office era minha. A impressora era minha. O Bruno tinha coisas suas, claro. Suas roupas, seus livros de engenharia, a bicicleta que usava raramente, os equipamentos de som que ficavam na sala. Não toquei em nada que não fosse meu. Mas o que era meu era mais do que eu tinha percebido enquanto estava distribuído pela casa como se fosse de todo mundo. Uma semana antes de ir, liguei para uma empresa de mudança em Florianópolis que atendia também na região de Porto Alegre. Expliquei a situação de forma direta. Precisava retirar meus pertences de uma residência em Porto Alegre num período de 5 horas, em dia e horário, que os demais moradores não estariam presentes. A moça do atendimento disse que era possível. Perguntou quantas pessoas eu precisava. Quantas forem necessárias para terminar em 4 horas? Eu disse. Só por segurança. O meu sogro tinha jogo de futebol toda sexta-feira à tarde. Saía às 2 e voltava depois das 6 sempre. Minha sogra ia com uma amiga para o mercado e almoçava fora toda sexta desde antes do Bruno nascer, ritual imutável. A minha cunhada trabalhava até às 6. O Bruno tinha uma reunião fora às 2 daquela sexta. Tinha me contado ele mesmo, uma possível parceria que poderia durar a tarde toda. Era a janela. Na quinta-feira à noite, enquanto o Bruno assistia a série na sala, terminei de organizar as listas. O que ia na mudança, o que eu levaria no carro, o que ficaria. Escrevi uma carta. Não longa, não dramática, só o necessário. Na sexta-feira de manhã, acordei antes do alarme. Fiz café do jeito que sempre fiz, aquele café coado demorado que minha sogra achava excessivo para o dia a dia. Tomei na minha xícara favorita, aquela de cerâmica azul que comprei numa feira de artesanato em Gramado e que guardei separada desde a primeira semana naquela casa por algum instinto que agora fazia sentido. Coloquei a xícara na caixa quando terminei. O Bruno desceu, pegou o café, me deu um beijo na bochecha. Hoje pode demorar, dependendo de como for a reunião. Tudo bem, eu disse. Cuida-se. Ele olhou para mim um segundo mais do que o normal, mas não disse nada. Foi tomar banho, saiu às 12h30, dei uma volta pelo apartamento, fechei os olhos por um momento, abri. A equipe chegou às 2 em ponto. Eram 5 pessoas, rápidas, organizadas, profissionais do tipo que faz o trabalho sem precisar de explicação. Mostrei o que era meu, o que ficava. Eles começaram pelos livros. Eram muitos. Enchiam 3 prateleiras inteiras que eu tinha trazido do Bonfim, uma estante inteira que era minha montada contra a parede do home office. Depois o equipamento de trabalho. Depois as plantas, cada uma embrulhada, tratadas com mais cuidado do que eu esperava. Um dos homens perguntou se era orquídea a que estava na janela. Falei que era. Ele disse que a mãe dele criava. Embrulhou com cuidado redobrado. O sofá subiu por uma manobra que eu não achei que funcionaria, mas funcionou. A luminária foi desmontada e encaixada numa caixa comprida. A impressora foi embrulhada em espuma. Às 18 para as 5, a equipe já estava terminando. O quarto tinha o que era do Bruno. O home office tinha o computador velho que estava lá antes de chegar, e nada mais. A sala tinha o sofá antigo que estava lá antes de mim, levemente afundado no meio, exatamente como estava quando cheguei. Peguei o envelope que tinha preparado na noite anterior e coloquei na mesa da cozinha, a mesa onde minha sogra tomava café toda manhã com o jornal dobrado do lado.
A mesa onde ela tinha me servido aquele prato com aquele sorriso de inventário, a mesa onde eu tinha aprendido a engolir durante quase 2 anos. Bruno, escrevi. Precisei sair. Levei o que é meu. Não levei nada que fosse seu ou da família. Meus advogados vão entrar em contato sobre o divórcio. Não quero disputar nada. Não quero pensão. Não quero processo longo. Só quero sair. Você é uma boa pessoa. Mas boa pessoa não é suficiente quando a pessoa boa olha para o prato toda vez que você precisa que alguém olhe para você. Cuide-se. Mariana. Fechei a porta com cuidado, com calma, do jeito que minha mãe ensinou, que porta bem fechada é sinal de pessoa bem criada. O telefone começou a tocar quando eu estava passando pela ponte do Guaíba, meu carro na frente, a mudança atrás, o sol descendo no horizonte do lado esquerdo. Era o Bruno. Deixei tocar. Ligou de novo. Mandou mensagem. Mariana, o que é isso? Onde estão suas coisas? Me liga agora, por favor. Ligou de novo. Desliguei o som. Coloquei uma playlist que não ouvia desde antes de Porto Alegre. Uma que ficava salva no celular desde a época do apartamento do Bonfim, desde antes de tudo isso. Abri a janela. O ar era frio com aquele cheiro de sul que é diferente de todo o resto do Brasil. Aquele cheiro de pinho e de chuva possível. Comecei a cantarolar sem perceber. Às 9 da noite, quando entrei no estacionamento do meu novo prédio em Florianópolis, a mudança já estava lá. O encarregado me cumprimentou. Perguntou por onde a senhora quer começar. Pelas plantas, eu disse. Sempre pelas plantas. O apartamento cheirava a tinta nova e madeira aquecida. A figueira do pátio estava visível pela janela da cozinha, as folhas grandes e quietas no escuro. Fiquei parada na entrada por 1 minuto. 2 quartos, varanda, meu, pago com dinheiro que eu tinha construído, sem herança, sem ajuda, sem favores de ninguém. Nos dias seguintes, o Bruno mandou mensagens. Primeiro confuso, depois com raiva, depois tentando ser razoável, depois com aquela mistura de culpa e orgulho ferido que eu já tinha aprendido a reconhecer. Uma mensagem dizia: eu sei que errei. Me diz o que você precisa que eu faça diferente. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. Diferente do quê, exatamente? Diferente de ter ficado quieto cada vez que sua mãe me chamou de aquela que cuida da alimentação? Diferente de ter nunca perguntado quanto eu ganhava com o trabalho que tratava como passatempo? Diferente de ter apresentado como solução a ideia de morarmos com a sua família sem ter me dado espaço real para discordar? Diferente de ter olhado para o copo de água naquela noite no jantar enquanto sua mãe fazia um inventário de mim na minha frente? Não respondi. Passei o número para os meus advogados. Divórcio sem disputas, sem audiências, sem nada que precisasse que eu e o Bruno ficássemos numa mesma sala por mais de 20 minutos. Não tinha muita coisa adquirida juntos que valesse a briga. Ele ficou com a parte dele. Eu fiquei com a minha. Levou 4 meses. Demorou menos do que eu esperava. A minha sogra tentou me ligar uma vez. Atendi, não sei bem porquê. Talvez porque eu queria ter aquela conversa de um jeito ou de outro. A voz dela estava controlada com o esforço de quem está controlando. Você podia ter conversado. Podia ter dado uma chance para resolver. Tem coisas que não se fazem assim, sem aviso, sem explicação. Eu ouvi tudo. Depois disse com cuidado. A senhora me disse que essa casa tinha uma ordem que funcionava antes de mim e que ia continuar funcionando quando eu não estivesse mais. Então funcionou, né? Ela ficou quieta por 1 segundo. Você está sendo injusta, ela disse. Pode ser, respondi. Mas estou sendo injusta no meu apartamento, na minha varanda, com as minhas plantas. Obrigada por tudo, disse. Cuida-se. Desliguei. Bloqueei o número na sequência. Bloqueei o número da minha cunhada. Bloqueei uma tia do Bruno que eu sabia que ia ligar porque essa tia ligava para tudo. Troquei de número 2 semanas depois. Refiz o consultório online com mais foco. Com a aquisição da plataforma, eu tinha saído do acordo com uma cláusula de não competição de 18 meses para cursos gravados na mesma área, mas nada impedia consultas, mentorias, grupos fechados. Montei um programa mensal para mulheres em processos de transição de vida, o tipo de programa que cuida da alimentação, mas que sabe que a alimentação nunca é só sobre comida.
Encheu em 3 dias. Abri uma segunda turma. Encheu também. Reformei a cozinha. Escolhi uma cor que chamam de verde salva, aquele verde cinzento que muda dependendo da luz, que de manhã parece frio e de tarde fica quente. Uma cor que eu tinha no caderno de ideias de apartamento desde os meus 20 e poucos anos e nunca tinha usado porque sempre tinha alguém para consultar, para negociar, para convencer. Dessa vez, não tinha. Escolhi a cor, marquei o pintor, esperei secar e gostei tanto que fiquei na cozinha por 1 hora só sentada na bancada tomando chá e olhando para a parede. Coloquei os quadros tortos. Não intencionalmente tortos, mas do jeito que ficam quando você os pendura sozinha sem nível, 1 centímetro para um lado ou para o outro, e decide que está bom assim. Comprei um abajur enorme para o canto da sala, daqueles de palha trançada que fazem uma luz dourada à noite, e decidi que era o móvel mais bonito que eu já tinha tido. Trouxe o cacto do meu pai para um lugar de destaque na varanda. A costela de Adão foi para perto da janela da cozinha, onde cresce mais rápido do que eu esperava. Voltei a caminhar de manhã cedo, coisa que eu não fazia desde antes de Porto Alegre porque o ritmo daquela casa nunca combinava com o meu. Em Florianópolis, saio às 6h30 pela Trindade. Tem uma padaria que abre às 6 que faz um pão de queijo de frigideira, que é, objetivamente, a melhor coisa que existe nessa cidade. Compro 2, como na calçada. Vejo os universitários que moram perto da UFSC começando o dia, e me sinto no lugar certo pela primeira vez em muito tempo. Encontrei o Bruno uma vez, por acaso, num sábado que eu tinha ido a Porto Alegre para um evento de nutrição. Estava numa livraria do bairro Moinhos de Vento, procurando um livro que a Renata tinha recomendado. Ele estava na seção de negócios, de costas, com uma mulher ao lado que eu não conhecia, olhando para a prateleira. Se virou quando estava chegando no caixa e nossos olhos se encontraram por 1 segundo. Ele ficou sem cor. Eu senti o coração fazer um movimento que não era saudade, não era raiva, era mais aquele estranhamento de encontrar alguém que você conhecia bem e perceber que são 2 estranhos. Sorri. O tipo de sorriso que aparece quando você está leve. Virei a cabeça, terminei de pagar, saí. Na calçada, a Renata me esperava com 2 cafés. Você encontrou ele ali dentro, ela disse, não perguntando. Encontrei. E? Nada. Sorri e saí. Ela ficou me olhando por 1 segundo e deu uma risada. Você ficou bem mesmo, disse ela. Fiquei, respondi. Às vezes pessoas me perguntam se eu acho que deveria ter tentado mais, se deveria ter confrontado mais diretamente, se deveria ter dado mais uma chance, mais uma conversa, mais um espaço para as coisas mudarem. Ouço a pergunta com atenção porque é uma pergunta honesta, feita por pessoas que vivem situações parecidas e precisam saber se vale a pena ficar. Respondi a cada uma delas e vou responder de novo. Eu tentei conversar, várias vezes, em noites deitada na cama, com voz calma, sem acusação, com o esforço genuíno de quem quer resolver e não vencer. Cada vez que eu disse que algo tinha me magoado, recebi uma variação de você precisa entender como ela é. Cada vez que eu esperei que meu marido me defendesse, ele olhou para o copo de água. Cada vez que eu levantei um limite, fui chamada de difícil. Cada vez que pedi para ser tratada como parte da família, fui tratada como hóspede educada. Não exagerei, só aprendi mais tarde do que devia que você não conserta uma casa que não é sua reorganizando o armário. Conserta quando você vai embora e leva as suas coisas. A minha sogra me chamou de hóspede achando que era um golpe. Não era, era uma permissão. Hóspede vai embora quando decide ir. Hóspede fecha a mala e agradece pela estada. Hóspede não tem obrigação de permanecer onde não é bem-vinda. O que ela não contou na conta é que eu ia levar o que era meu quando fosse e que eu tinha muito mais do que ela calculou. Tem uma coisa que aprendi nesses 2 anos que eu não aprendi em nenhum livro de nutrição, em nenhuma pós-graduação, em nenhuma supervisão clínica. Aprendi que existe uma diferença entre suportar e construir. Eu suportei naquela casa porque estava construindo fora dela. Cada mês que eu engolia um comentário, cada noite que eu fechava a porta do home office e abria o notebook, cada curso gravado, cada aluna atendida, cada investimento feito em silêncio era um tijolo num lugar que a minha sogra nunca ia pisar, porque ela nunca ia saber que existia até o dia em que não precisasse mais existir em segredo.
Hoje acordo toda manhã na minha cama, com a cortina aberta porque eu gosto e porque não tem ninguém para reclamar que entra a luz cedo demais. Tomo o café no ritmo que quero. Trabalho os horários que fazem sentido para o meu corpo, que é de manhã cedo e fim de tarde, com uma pausa longa no meio do dia, para caminhar ou só ficar na varanda, sem fazer nada de produtivo. Recebo as minhas alunas com mais presença do que tinha há 2 anos. Cobro o que o meu trabalho vale e não peço desculpa por isso. Uso parte do que sobrou do dinheiro da plataforma para investir em negócios pequenos de mulheres que conheço ou que encontro pelo trabalho. Uma nutricionista recém-formada em Pelotas que tinha um projeto de atendimento para mulheres em vulnerabilidade alimentar e só precisava de capital inicial para montar a estrutura online. Uma terapeuta em Natal que tinha um programa excelente, mas não sabia como colocar no digital. Uma padeira em Curitiba que fazia pão de fermentação natural e vendia pelo Instagram, mas não sabia que tinha uma empresa entre as mãos. O tipo de trabalho que o mundo trata como passatempo até precisar chamar de profissão. A figueira do pátio está maior do que quando eu cheguei. Reparo nela toda manhã pela janela da cozinha enquanto faço o café. O cacto do meu pai está com uma palha nova do lado. A costela de Adão chegou na varanda, depois que cresceu demais para a janela. Às vezes sento ali no fim da tarde, com o chá, com o sol baixo fazendo aquela luz laranja que Florianópolis tem de um jeito que nenhuma cidade tem. E fico pensando no quanto a gente aceita antes de entender que aceitar não é o mesmo que sobreviver. Fica, aguenta, adapta, aprende como ela é. Não leva para o lado pessoal. Você está sendo sensível demais. São frases que parecem conselhos, mas são paredes. São paredes que a gente começa a construir em volta de si mesma, achando que está se protegendo, mas que vão ficando mais espessas até que a pessoa que você era antes do casamento, antes da casa, antes de todos aqueles jantares de domingo, precisaria de uma planta baixa para se achar. O que eu carrego de tudo isso não é mágoa. A mágoa foi a primeira coisa que eu deixei para trás, junto com o sofá velho que afundava no meio e com a xícara genérica que eu usava quando a minha de cerâmica azul estava na caixa esperando. O que eu carrego é a certeza de que construir em silêncio é uma forma de resistência que não pede licença para funcionar. A minha sogra me disse que a casa tinha uma ordem que funcionou por 40 anos. Ela estava certa. A ordem dela funcionou por 40 anos dela. Nunca foi a minha ordem. Nunca foi o meu lar. Lar não é o lugar onde você guarda as coisas dos outros. É o lugar de onde você sai toda manhã sendo quem você é e para onde você volta toda noite sem precisar se preparar para ser outra pessoa. Quando fechei aquela porta em Porto Alegre pela última vez, fechei com cuidado, com calma, com a chave que devolvi depois pelos advogados, junto com todos os documentos. Do meu lado de fora da porta eu tinha as minhas plantas, os meus livros, o meu equipment, as minhas tigelas marcadas com fita crepe, o meu cacto, a minha costela de Adão, a minha xícara de cerâmica azul. Do lado de dentro ficou o que nunca foi meu para começo de conversa. Não olhei para trás. Não precisei. O que é seu não fica onde você deixou. Vem junto, do seu jeito, no porta-malas, no banco de trás, embrulhado em papel craft por um homem que tem a mãe que cria orquídea. E chega antes de você no lugar onde vai virar lar.